Olá, gente, tudo bom? Como eu falei, deu problema na gravação do Periscope que eu tinha marcado para a semana passada, tá? Na sexta-feira eu consegui fazer o Periscope, mas não sei por que carga d'água não ficou salva aqui no meu tablet. Então, eu vou fazer um vídeo, vou tentar ser bem objetiva, tá? E comentando novamente a peça do grupo 3, tá? A peça do grupo 3, eu tô pegando aqui o arquivo do computador. A examinadora, ela já disse qual era a peça que ela queria, tá? Ela não deu uma situação e disse com recurso cabível. Ela já falou que queria uma apelação e disse os pontos que você deveria rebater, tá? Então, o texto da peça realmente é longo, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Então, eu sugiro que vocês peguem a prova, imprimam e fiquem para acompanhar, porque se você ficar só escutando, realmente você se perde, tá bom? Porque o texto é longo. Eu vou ler aqui. Deixa eu subir aqui. Acho que são 3 ou 4 páginas de texto. Ministério Público Federal, com base em documentação oriunda do Tribunal de Contas da União, ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa com pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos, em face de Joleno do Nascimento, Ronivon Ferreira da Silva, Rosalinda de Souza e Lenivaldo Pimenta, visando a sua condenação na forma do artigo 12 da Lei 8429 de 92, pela prática dos atos ímprobos descritos no artigo 10 caput e 11 incisos e 11 incisos da mesma lei. Segundo narra inicial, Joleno no Nascimento, na qualidade de prefeito de Embusteiro, Minas Gerais, em dezembro de 2002, firmou convênio com o Ministério da Saúde para reforma e ampliação do Hospital Municipal. Em decorrência, a União repassou ao município a importância de R$ 200 mil, dos quais a administração deixou de prestar contas de R$ 55 mil. Por essa razão, Joleno do Nascimento foi condenado pelo TCU a devolver o valor histórico respectivo. Quanto ao restante da verba, R$ 110 mil, foram empregados no nosocômio e 35 mil foram destinados ao coquetel de inauguração do novo prédio. Conforme apurado, houve fraude na licitação para a contratação da empresa responsável pela obra do hospital, uma vez que as planilhas das 3 empresas que participaram do certame foram elaboradas pela mesma pessoa e o endereço da empresa vencedora não foi localizado. O seu proprietário, Lenivaldo Pimenta, além disso, era também sócio das outras 2 empresas concorrentes. O presidente da comissão de licitação, Ronivon Ferreira da Silva, conforme inquérito civil que embasou a ação, vivia em regime de concubinato com Rosalinda de Souza, proprietária do buffet Douce France ME, contratado para a realização do coquetel de inauguração através de carta convite. Não bastasse, Rosalinda era irmã da esposa do prefeito municipal. Em sua defesa, Joleno do Nascimento arguiu preliminarmente a incompetência do juízo federal de primeiro grau por ser detentor de foro por prerrogativa de função na forma do artigo 102b da Constituição. Afirmou ainda a incompetência da Justiça Federal, uma vez que as verbas ditas federais já haviam sido incorporadas definitivamente ao patrimônio do município. Superadas essas questões, alegou a ocorrência da prescrição, uma vez que o convênio foi firmado em dezembro de 2002, enquanto a ação civil pública só foi ajuizada em maio de 2008, mais de 5 anos após. Aduziu ter agido de boa fé por desconhecer as circunstâncias que envolvem os procedimentos licitatórios. Quanto a Rosalinda, arguiu sua ilegitimidade passiva para figurar na causa, uma vez que quem contratou e realizou o coquetel foi o buffet Douce France ME e não a pessoa física de sua proprietária. Assim, não haveria qualquer irregularidade na contratação, uma vez que a empresa, pessoa jurídica,
não tem vínculos familiares com qualquer integrante da administração municipal. Ademais, o serviço foi corretamente fornecido sem prejuízo ao erário. O requerido Ronivon Ferreira da Silva sustentou a ocorrência de prescrição, uma vez que deixou de prestar serviços à Prefeitura de Embusteiro em fevereiro de 2003, por ter sido nomeado para exercer cargo público no governo estadual. No mérito, repetiu as alegações dos demais réus quanto à boa-fé. Por fim, Lenivaldo Pimenta, proprietário da empresa vencedora da licitação para a obra de reforma e ampliação do hospital, afirmou que, em relação aos particulares, como é o seu caso, o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da data do ato, dezembro de 2002. No mérito, aduziu ter realizado corretamente as obras e que a circunstância de fazer parte do núcleo societário das demais empresas concorrentes não o desqualificava por si só para concorrer ao certame. Deixa eu descer mais aqui. O juiz federal indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens, tá? Sentenciado acolheu a preliminar de legitimidade passiva em relação a Rosa Linda e a preliminar de prescrição em relação a Ronivon Ferreira da Silva e Lenivaldo Pimenta. Quanto ao ex-prefeito de Embusteiro, Joleno, o juízo de primeiro grau rejeitou todas as preliminares, tá? Isso é muito importante lá na frente. Em relação à preliminar de prescrição, observou que sua gestão à frente da prefeitura encerrou em dezembro de 2004 e a ação foi ajuizada em maio de 2008. Portanto, antes do decurso do prazo de 5 anos. No mérito, porém, entendeu que não restou comprovada desonestidade na conduta do réu, o qual, quando muito, mostrou-se despreparado para administrar o município. Dessa forma, julgou improcedente o pedido. O Ministério Público Federal foi intimado pessoalmente da decisão em 30 de abril de 2015. Na qualidade de órgão do Ministério Público Federal, elabore o recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença em relação aos 4 réus, com acolhimento da inicial, reiterando o pedido de indisponibilidade de bens e indicando as razões para tanto. Máximo 60 linhas. Então, vamos lá. Primeira coisa que muito importante aqui nessa questão, tá? A examinadora, ela é bem apegada às formas. Então, para fazer uma apelação, tem que haver uma petição de interposição para o juiz. Então, mesmo com 60 linhas, você tinha que fazer uma petição de interposição da apelação. Isso foi primordial para essa questão. Quem deixou de fazer essa bendita petição de interposição perdeu muitos pontos, porque para ela era uma coisa assim, sine qua non, tá? Eu fiz aqui a petição de interposição e eu já me comprometi a tentar disponibilizar essas minhas peças, que eu tirei nota boa, tá? Nessa peça de 40 pontos eu tirei 35, porque eu esqueci de falar um ponto. Aí eu vou falar sobre isso quando a gente for comentar, tá? A minha peça de petição de interposição tá bem simples, tá? Nada muito elaborado. Excelentíssimo senhor juiz federal da subseção judiciária da Justiça Federal do município de Minas Gerais, porque eu não sei se Embusteiro é vara, se Embusteiro faz parte da circunscrição da vara de algum município, então não tem como dizer que Embusteiro é vara, então falei isso, tá? Referência, ação civil pública por improbidade administrativa, número, não coloquei número, tá? Ministério Público Federal, pelo A, Procurador A da República, abaixo firmado A, no exercício das funções constitucionais e legais, inconformado com as razões da sentença de folhas, vem com fundamento no artigo 513 do Código de Processo Civil apresentar apelação com as razões a seguir aduzidas. Requer o recebimento do presente recurso com a intimação dos apelados para contrarrazoarem. Coloquei o artigo 518 do Código de Processo Civil, que agora é antigo, né? E, consequentemente, encaminhamento para o TRF da primeira região para regular processamento. Aí eu botei local, data, Procurador da República na mesma linha. Como só são 60 linhas, quanto mais linhas você não perder com besteira, melhor, tá? Então, nessa minha petição de interposição, eu gastei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 linhas para fazer petição de interposição.
Já na próxima linha já comecei. Excelentíssimos desembargadores federais, ilustre procurador, procurador regional da República. Ela cortou o procurador regional da República, eu não sei porquê, mas cortou. Tem-se que o juízo federal ACO julgou improcedente os pedidos constantes na ação civil pública de improbidade administrativa, eu botei a sigla, ACPIA, ajuizada pelo MPF, em face de Joleno e outros, pelo acolhimento da pretensão de prescrição. Aí eu falei porque ela julgou improcedente, né? Acolheu a pretensão de prescrição, ilegitimidade passiva e a ausência de desonestidade, além de indeferir o pedido de indisponibilidade de bens. Por que eu fiz isso? Porque esses pontos ela pediu para a gente falar no recurso. Então aqui eu já falei do que eu ia falar, né? Passa-se a aduzir os fundamentos para a reforma da sentença, tá? Eu recomendo, e eu sempre fiz isso em prova, quando for alegar preliminar, quando for falar de mérito, quando for falar alguma tese, abra um ponto, tipo, eu botei letra A, aí coloquei lá, da imperiosa necessidade de decretação da indisponibilidade de bens. Por quê? Chama a atenção de quem está examinando a sua prova para o fato de que você, naquele ponto, está, acolhendo um ponto do espelho, em tese, né? Como ela pediu para falar sobre a indisponibilidade de bens, reiterar o pedido, eu já comecei aí, tá? Nem comecei pelas preliminares, já fui direto para indisponibilidade de bens. Aí eu coloquei, né? Como vocês sabem, o STJ, sobretudo quando há improbidade do artigo 10, né? Que pode ser aquela improbidade que seja causada por ação ou omissão dolosa ou culposa, que causa dano ao erário. O STJ entende que não é necessário, que o periculo in mora, ele é presumido. Então, não é necessário que o Ministério Público, a União, o Estado, quem tem legitimidade ativa para ingressar com esse tipo de ação, demonstre efetivamente que, se não decretar essa indisponibilidade o mais rápido possível, ao final do processo não haverá bens para resguardar o pagamento da multa, para resguardar o ressarcimento ao erário. Então, o STJ entende que não precisa, porque o ajuizamento da ação com indícios concretos de atos de improbidade administrativa, por si só, já demonstra um fumus boni iure, né, que é a fumaça do bom direito, mas o periculo in mora, ele é presumido, porque não se pode compelir a parte a demonstrar que o réu está dilapidando seu patrimônio, como forma de exigência para que seja decretada a indisponibilidade de bens, já que isso daí é presumido, né? Então, basta só que demonstre os indícios de atos concretos de improbidade administrativa que o periculo in mora é presumido, tá? Então, eu falei isso, sobre isso daí, nesse ponto eu perdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, porque eu lembrava bem disso e falei bem, coloquei. Sabe-se que o STJ consolidou jurisprudência no sentido de que a decretação da indisponibilidade de bens por condutas ímprobas exige tão somente a demonstração da prática de ato ímprobo, sobretudo quando cause dano erário, já que o requisito periculo in mora é presumido, não se exigindo a ocorrência de atos de dilapidação de bens particulares, pois a medida busca evitar justamente isso. Pronto, já falei da indisponibilidade. Agora eu vou falar da legitimidade passiva de Rosa. Rosa Linda é a dona do buffet, que é a cunhada do prefeito e é casada com o presidente da comissão de licitação, tá? Essa situação posta nessa questão é uma situação muito comum nas procuradorias. Eu trabalhei como técnico administrativo no MPF de 2005, de abril de 2005 até junho de 2011. E essa situação aqui é muito comum, tá? O convênio, ele tem uma característica que ele é formado a partir de vontades iguais da União, município, da União, Estado, tá? Não há uma contraprestação, não é um contrato, ele é um convênio, uma união de esforços para atingir uma finalidade comum. Nesse caso, foi feito um convênio para ampliação e reforma do hospital municipal em Embusteiro, Minas Gerais. Então, a verba que veio toda da União Federal, e na realidade, na prática, há uma complementação do município, mas isso não foi mencionado na questão, exige a abertura de uma conta específica e o dinheiro só pode ser gasto naquela finalidade do convênio, tá? Então, a finalidade do convênio na questão era
obra e reforma, ampliação e reforma no Hospital